Houve um tempo em que o futuro soviético parecia brilhar com uma luz elétrica e confiável, uma promessa que vinha do coração da engenharia e da política: dominar o átomo para iluminar cidades inteiras, acelerar indústrias e demonstrar ao mundo que a União Soviética estava à frente de um novo capítulo da modernidade. Era um sonho com sílex corrente, usinas nucleares espalhando-se pelo mapa como sinais de progresso, e cidades modelo erguendo-se ao redor delas, onde engenheiros e suas famílias viviam confiantes na perfeição das máquinas. Pripyat, com suas praças, escolas e uma roda gigante que jamais completou um passeio, nasceu nesse clima de esperança, uma cidade pensada para servir uma usina e, ao mesmo tempo, celebrá-la. Imagine Pripyat em dias de sol, blocos de apartamentos de concreto, lojas modestas, parques com canteiros bem cuidados, crianças correndo em torno de um carrossel, famílias preparando o jantar sobre lâmpadas que piscavam como promessas. Ali, os comentários cotidianos sobre a vida frequentemente atravessavam a convicção de que a tecnologia soviética, bem conduzida pelos comissários do plano e pelos engenheiros do Estado, era um caminho seguro. Esse era o cenário do sonho soviético, uma narrativa que misturava necessidade industrial, prestígio internacional e a fé no conhecimento técnico como um instrumento de transformação social. Mas todo grande projeto técnico nasce de escolhas, e escolhas carregam trade-offs. No caso do programa nuclear soviético, muitas decisões que pareciam racionais no quadro do planejamento central envolveram concessões entre custo, desempenho e segurança. Uma dessas escolhas técnicas centrais foi o reator conhecido pela sigla RBMK. Para entender por que esse modelo se tornou central na história que contamos hoje, é útil aproximar-se dos elementos que o definiam, sem cair em jargões que escondem mais do que explicam. O RBMK é um tipo de reator de potência que, na superfície, tinha vantagens notáveis para um país ansioso por eletricidade e por rapidez de implantação. Ele usava urânio natural, mais barato e com menos necessidade de processamento do que o combustível enriquecido usado em outros reatores. Seu moderador, o material que desacelera nêutrons para torná-los eficientes na fissão, era o grafite, uma enorme massa sólida dentro do reator. E ao invés de um circuito fechado e compacto, o RBMK possuía canais de combustível e permitia o reabastecimento enquanto o reator estava em operação, isto é, era possível trocar o combustível sem desligar a máquina. Para uma economia que precisava manter produção constante, isso parecia uma vantagem prática importante. Por outro lado, algumas dessas características criavam condições técnicas delicadas. O uso do grafite como moderador, combinado com água pressurizada servindo de refrigerante nos canais, introduziu no conjunto características de comportamento que exigiam atenção cuidadosa. Uma imagem que ajuda: imagine o equilíbrio de um veleiro em mar aberto. Mudar a posição de uma vela, alterar a força do vento ou abrir uma brecha no casco pode não parecer dramático à primeira vista, mas certos ajustes combinados podem levar a uma guinada inesperada. No reator, variáveis como a formação de vapor no refrigerante, os chamados vazios, tinham efeito sobre a reatividade do núcleo. Em alguns arranjos do RBMK, a formação de vapor podia, contraintuitivamente, aumentar a reatividade em vez de diminuir, um comportamento conhecido como coeficiente de vazios positivo. Em poucas palavras, sob determinadas condições, a água que ferve não apenas deixa de resfriar, como pode facilitar mais fissão, acelerando o processo. Outro elemento técnico que merecia atenção era o chamado envenenamento por xenônio. Xenônio 135 é um produto que se forma dentro do reator durante a operação. Trata-se de um átomo que tem forte afinidade por capturar nêutrons, ou seja, age como um freio temporário na reação em cadeia. Quando a potência do reator cai, o xenônio tende a se acumular, e isso pode manter o reator reprimido por algum tempo. Para restaurar a potência diante desse envenenamento, operadores por vezes precisam retirar hastes de controle mais do que o habitual, aproximando o sistema de uma condição em que pequenas perturbações têm efeitos desproporcionais. É um jogo fino. Manejar o xenônio exige previsões, paciência e compreensão dos tempos da reação, e qualquer erro de cálculo altera as margens de segurança. Além disso, o desenho das hastes de controle no RBMK trazia uma peculiaridade perigosa.
As hastes eram feitas de material absorvente de nêutrons, mas tinham pontas fabricadas de grafite. Quando inseridas, essas pontas deslocavam inicialmente água do canal e introduziam grafite onde a haste substituía o refrigerante, provocando um aumento de reatividade momentâneo antes que a haste atingisse sua parte absorvente. Em palavras menos técnicas, o ato de inserir a haste numa situação particular podia provocar um impulso inicial de energia antes de efetivamente frear o reator. Esse comportamento, fruto de escolhas de projeto e de limitações de fabricação, exigia procedimentos operacionais muito cuidadosos. No papel, engenheiros e projetistas conheciam esses fenômenos. Em teoria, compensações e procedimentos deveriam manter o sistema seguro. Na prática, entretanto, todo o sistema vive dentro de um contexto político, econômico e humano. E foi nesse contexto que o risco deixou de ser apenas um conceito e tornou-se a matéria-prima de uma catástrofe futura. A União Soviética, como qualquer Estado, tinha suas prioridades: rapidez de construção, custo controlado e a necessidade de demonstrar resultados visíveis. O segredo era outro vetor decisivo. Prioridades políticas muitas vezes se traduziram em pressões para cumprir cronogramas e metas, e um ambiente em que revelar falhas era pouco aconselhável, tanto do ponto de vista burocrático quanto do da carreira de quem as reportava. Dentro desse ecossistema, a cultura operacional na usina de Chernobyl começou a se desenhar com características que, somadas às fragilidades técnicas, compuseram uma sinfonia de risco. A estrutura administrativa era vertical. Ordens e metas vinham de cima, e oficiais locais se viam entre o imperativo de manter números e a responsabilidade pela segurança. Informações eram frequentemente compartimentalizadas. O conhecimento técnico que circulava entre projetistas, chefes de construção e operadores nem sempre era completo ou acessível de forma transparente. Em muitas áreas, admitir que uma máquina não se comportava como esperado podia resultar em repreensão, estagnação de carreira ou até em penalidades formais. Assim, a comunicação aberta sobre problemas era uma exceção, não a regra. Para ilustrar como isso se traduzia no cotidiano humano, imagine um turno de 24 horas em uma sala de controle modestamente iluminada. Lâmpadas baixas, painéis de instrumentos com luzes de cor âmbar e verde, uma mesa onde repousavam folhas com procedimentos e uma atmosfera onde cada estimativa fazia a diferença. Alguns operadores eram jovens, recém-saídos de escolas técnicas. Outros traziam décadas de experiência de fábrica. Havia orgulho no ofício. Era uma tarefa que exigia disciplina e rigor. Mas havia também pressões informais, o desejo de atender a metas, o receio de relatar condições adversas que pudessem ser interpretadas como incompetência. Em cenários assim, procedimentos escritos valem o peso que os gestores lhes atribuem. Além do mais, as próprias decisões do planejamento central às vezes privilegiavam continuidade operacional sobre cautelas temporárias. A capacidade de reabastecer o RBMK em operação era vista como um trunfo para a rede elétrica. Menos tempo fora de serviço, mais megawatts entregues. Em um ambiente onde cada megawatt era visível nas planilhas e cada atraso era notado pelos comissários, existia um incentivo prático a manter os reatores rodando, ainda que isso implicasse operar em margens mais estreitas de estabilidade. É importante ressaltar, não se trata aqui de apontar culpados simplistas, mas de compreender como a confluência de incentivos, falhas de projeto e cultura institucional cria um terreno fértil para acidentes. Nos anos que antecederam abril de 1986, a usina de Chernobyl havia se tornado um polo de experimentação e produção. A comunidade técnica ao redor tinha orgulho do papel que desempenhava no abastecimento de energia. Engenheiros e técnicos viam a usina como uma obra coletiva. As famílias em Pripyat, por sua vez, viviam próximos o suficiente para sentir o pulso desse empreendimento. A usina dava empregos, infraestrutura e a ideia de que o futuro estava assegurado pela ciência. Pequenas conversas nos cafés da cidade lembravam repetidamente que a central nuclear era, ao mesmo tempo, um símbolo e um sustento. À medida que a narrativa do sonho se misturava ao cotidiano, eventos técnicos e operacionais começaram a alinhar-se de forma a aumentar a tensão.
Mesmo em centros de alta expertise, testes e experimentos eram parte integrante do aperfeiçoamento de procedimentos. Entre esses, havia a necessidade de realizar ensaios que simulassem falhas de energia, verificando o comportamento de turbinas, geradores e sistemas auxiliares. Em teoria, tais testes eram ferramentas para aumentar a segurança da rede. Em prática, ao envolverem o reator diretamente, introduziam complexidade e riscos que precisavam ser geridos com precisão cirúrgica. É aqui que a história que contamos se inclina do técnico ao humano. Planejar um teste é, sempre, uma operação de coordenação entre o que a máquina pode suportar e o que as pessoas são capazes de controlar. Na prática, a realização de um teste envolve cronogramas, trocas de turno, curtos períodos em que o reator opera em condições não rotineiras e dependência de automação e intertravamentos. Em algum lugar entre o operador que segue uma lista de verificação e o engenheiro que assina por um cronograma, reside a decisão humana, com pressões e emoções, que abre a porta para o inesperado. Nessa tapeçaria, aparecem personagens que mais tarde seriam lembrados como símbolos do momento. Havia o diretor da usina, figura responsável pela operação e pelo relacionamento com as autoridades. Havia engenheiros-chefes e operadores de turno, homens com experiência prática junto ao painel. E havia também especialistas que, em níveis superiores, discutiam políticas e procedimentos. Esses nomes, quando evocados, nunca substituem a complexidade do sistema. Eles personificam, contudo, as escolhas, as dúvidas e as limitações do tempo. É justo dizer que muitos agiram de acordo com a cultura e a informação que lhes eram dadas, e que, em retrospectiva, parte das falhas provinha do ambiente em que tiveram de decidir. Antes do teste de abril, várias condições soltas no sistema começaram a convergir. Havia pressões de cronograma, havia esperanças de demonstrar a robustez das instalações. Havia ainda uma sensação de que medidas administrativas e operacionais poderiam mitigar os riscos técnicos. Porém, à medida que as medidas de mitigação se acumulavam, também aumentava a complexidade do procedimento. Intertravamentos desativados para permitir certas operações, algoritmos de controle ajustados para responder à flutuação de potência e procedimentos locais de exceção que, quando somados, criavam um quadro frágeis de segurança. A analogia apropriada é a de um relógio com peças delicadas. Remover uma engrenagem para observar outra pode, em ambiente de alta tensão, conduzir a um desalinhamento irreversível. Se há uma lição inicial que se impõe ao reviver esses detalhes, é que a engenharia vive tanto do metal quanto do contexto social. Uma inovação técnica, por mais elegante, não garante segurança se as condições organizacionais, os incentivos e a comunicação não forem cuidadosamente alinhados. O sonho de eletrificar e modernizar, que era a alma daquele projeto, também carregava em si a semente de seu oposto, a possibilidade de que a confiança cega nas máquinas e nas metas, somada a práticas opacas, gerasse vulnerabilidades graves. Se essa história já desperta sua curiosidade, e se você quer seguir até o próximo trecho desta noite, inscreva-se e deixe seu like. Fica comigo, há mais para ouvir. Voltemos ao reator e às complexidades do momento que antecedeu o teste. Operar um reator é, em essência, manter um leque de condições sob controle. Fluxo de combustível, remoção de calor, presença de moderador, equilíbrio de nêutrons. Cada ajuste tem sua resposta em tempo e em escala. Algumas variáveis mudam lentamente, outras podem se alterar em segundos. O xenônio 135, por exemplo, evolui em horas. A formação de vapor pode variar em instantes. Os operadores aprendem, com a experiência, a interpretar sinais de painéis e a confiar em rotinas que tornam previsíveis essas dinâmicas. Entretanto, a previsibilidade depende de condições iniciais, e quando essas condições são alteradas, por manutenção, por trocas de combustíveis, por manipulação de hastes, as reações do sistema podem fugir ao padrão rotineiro. Naquele mês de abril, várias dessas condições foram alteradas nos turnos que antecederam o experimento. O reator foi colocado em níveis de potência diferentes do habitual. Dispositivos de segurança foram temporariamente suspensos, por decisão de procedimento ou por pressão operacional.
e a equipe de turno enfrentou situações que testaram sua atenção e sua capacidade de julgamento. Quando um reator opera em potência reduzida, por exemplo, o espectro de comportamento muda. Os efeitos do envenenamento por xenônio tornam-se mais relevantes e a margem de reatividade disponível diminui. Em linguagem mais direta, os operadores, para manter a potência desejada, precisaram mudar a configuração de hastes e compensadores, aproximando o conjunto de situações em que pequenas perturbações produzem grandes respostas. Adicione a isso o fator humano imediato, cansaço, rotinas de turno e a pressão de realizar um experimento que constaria em relatórios e em avaliações futuras. É fácil, olhando de fora, subestimar como esses elementos cotidianos moldam decisões críticas. Um gesto de confiança excessiva, uma interpretação errada de um indicador luminoso, uma instrução incompleta transmitida no intervalo entre turnos, todos são aparentes detalhes que, reunidos, podem levar um sistema técnico ao seu ponto de ruptura. Não é apenas a soma de erros individuais que importa, é também a ausência de meios para que um operador diga "pare" sem temer consequências. Em ambientes onde reportar problemas implica medo de repreensão, a cautela pode tornar-se condescendente. E em sistemas de alta complexidade, cautela é uma ferramenta de segurança tanto quanto uma haste de controle. À medida que as horas se aproximavam do teste, havia uma sensação, tanto nos corredores da usina quanto nas salas de controle, de que tudo aquilo era administrável. Havia procedimentos escritos, havia supervisores e havia experiência. Contudo, havia também uma pilha de pequenas exceções e decisões locais que colocavam o sistema em uma situação precária. Em certos momentos, a engenharia e a burocracia encontraram-se em um terreno tão tênue que qualquer passo em falso poderia empurrar o equilíbrio para um novo regime comportamental. Um coletivo de pequenas transgressões que, juntas, poderiam desencadear algo mais grave. Por isso, é importante entender que, no cerne deste enredo, não existia uma única causa isolável e bem demarcada. Havia uma convergência de fatores, escolhas de projeto que deixavam margens reduzidas, procedimentos operacionais que, sob pressão, eram adaptados em campo, e um ambiente institucional que nem sempre encorajava a transparência radical. Quando se lê essa sequência, a sensação que fica é a de uma construção que, ao longo do tempo, foi se aproximando de uma fronteira de instabilidade, um ponto no qual o comportamento do reator poderia já não responder de modo linear às ações dos operadores. Ainda assim, para muitos que viviam ali, a usina era rotina, para outros era orgulho, para outros ainda era o fim do expediente e a volta para as lâmpadas de suas casas em Pripyat. A roda gigante da cidade permanecia como um marcador silencioso, uma promessa de lazer e um lembrete melancólico de quão frágil é a ideia de que podemos controlar inteiramente os sistemas que criamos. Em noites como aquelas, a luz âmbar do painel e o brilho distante das lâmpadas urbanas teciam uma melodia de confiança e incerteza. Enquanto os preparativos técnicos avançavam e as decisões eram tomadas, havia também um outro tipo de economia em jogo, a da reputação. Demonstrar que um reator poderia suportar um teste era para muitos uma prova de competência. Assim, na antevéspera do experimento, as conversas em salas administrativas e em corredores técnicos não falavam apenas de engenharia. Falavam também de prestígio, de planos e de relatórios que seriam entregues a superiores. Esse aspecto político-administrativo, longe de ser mera cenografia, influenciou diretamente operações concretas, cronogramas rígidos, necessidade de concluir testes dentro de janelas de oportunidade e a propensão a interpretar sinais favoráveis com excesso de confiança. Chegar a esse ponto do enredo é perceber que o que viria a seguir não seria o produto de um único gesto imprudente, mas o resultado de uma rede de pequenas decisões, de escolhas técnicas pré-existentes e de uma cultura que, somada, abriu espaço para o inesperado. Quando os operadores se instalaram à noite para conduzir o teste, cada frase dita no rádio, cada marca no painel e cada ação mecânica compunham uma tessitura de responsabilidade e risco. A máquina, por sua vez, respondeu com a frieza dos materiais e das leis físicas, sem intenções, apenas comportamento. É nessa interseção humana, técnica e institucional que a narrativa passa da contemplação ao nervo exposto.
As margens de manobra estão menores, os instrumentos exigem leituras precisas, e a noite promete revelar se o sonho sofrerá apenas um tropeço técnico ou se uma sequência de decisões havia criado caminho para um pesadelo. As luzes na sala de controle permanecem baixas. As pessoas se movem com a cadência de rotinas, que, naquela hora, pareciam suficientes. Fora, a cidade segue sua respiração morna, inconsciente do que os próximos instantes reservavam. As luzes na sala de controle permanecem baixas. O relógio marcava as horas e os homens ali dentro moviam-se com a cadência de quem já repetira gestos muitas vezes. Havia confiança no procedimento. Havia também, como vimos, uma conjunção de pequenas exceções que tornava aquela confiança mais frágil do que se poderia supor. Quando a sequência do teste começou, cada passo foi cumprido com a aparente normalidade de quem lida com rotinas onde a precisão é a lei. Mas o reator, naquele estado particular, guardava uma resposta que, naquele momento, ninguém havia previsto de forma adequada. Na madrugada entre 25 e 26 de abril de 1986, a operação do reator foi levada a níveis que o deixaram vulnerável ao envenenamento por xenônio. A potência caiu por um período e, para recuperar níveis úteis, os operadores removeram mais hastes do que o habitual. Almeidado às pressões do cronograma e à necessidade de completar o teste, a equipe manteve o reator em uma configuração com margens estreitas de reatividade. Alguns intertravamentos automáticos, previstos para impedir ações perigosas, estavam desligados ou contornados para permitir que as sequências do experimento se desenrolassem. Esses elementos combinados criaram um ambiente no qual pequenas alterações poderiam provocar reações desproporcionais. O reator começou a se comportar de modo não linear. Ao contrário do que se espera quando se puxa uma haste de controle, isto é, quando se retira material que absorve nêutrons e, portanto, aumenta a reatividade de maneira previsível, havia outra dinâmica presente, a formação de bolhas de vapor, os chamados vazios, no refrigerante. Nesse tipo de reator, sob determinadas condições, a presença de bolhas deixava o núcleo menos resfriado, mas, simultaneamente, aumentava a eficiência das reações de fissão. A analogia mais simples é imaginar um carro que, ao perder um pouco de óleo, começa a aquecer e, em consequência, a funcionar de forma errática. No reator, a água que ferve, em vez de simplesmente diminuir a potência, converteu-se num catalisador de aceleração. Em questão de segundos, há relatos que descrevem leituras confusas nos instrumentos, indicadores que saltavam, contadores Geiger que acusavam aumentos repentinos, e o painel que parecia narrar duas realidades ao mesmo tempo, a do operador, que tentava restaurar a estabilidade, e a da física, que já se movia em direção a um novo regime. Quando a intenção foi interromper a reação de emergência, a chamada manobra de Scrum, através da inserção completa das hastes de controle, aquela mesma ação teve um efeito inesperado. As hastes tinham pontas de grafite. Ao entrarem no canal, deslocavam água e introduziam grafite temporariamente no núcleo, o que, por uma fração de segundo, aumentou ainda mais a reatividade antes que o material absorvente começasse a agir. Para agravar, pequenas irregularidades construtivas e a já reduzida margem de segurança fizeram com que esse impulso inicial fosse suficiente para provocar um transiente violento. O resultado foi uma sequência de dois eventos físicos distintos, uma explosão de vapor, causada pelo aquecimento súbito e ruptura dos canais de pressão, seguida por uma segunda explosão muito mais potente, que rasgou o topo do edifício do reator. A tampa do reator foi arrancada, parte do combustível foi expelida e o grafite do moderador, agora exposto ao ar, incendiou-se. A fumaça que subiu não era uma fumaça comum, era um coquetel de partículas sólidas e gases radioativos, arrancados do coração do reator e levados para a atmosfera. Aquele instante transformou uma instalação técnica em fonte ativa de contaminação. A cena seguinte ocorreu com o ritmo brutal da emergência. As sirenes soaram em deslocamentos curtos, mas a instrução formal para a evacuação do entorno não veio imediatamente na escala que era necessária. Primeiro foram os bombeiros, chamados a combater o fogo no telhado e nas estruturas superiores.
vinham sem a compreensão plena do que havia acontecido ali. As leituras locais, os sinais visuais e a normalidade física de chamas e fumaça não incluíam, no primeiro momento, a ideia de radiação como perigo invisível e pernicioso. Muitos deles chegaram com roupas de combate a incêndio, mangueiras e coragem, sem proteção adequada contra a radiação. Homens como Akimos, Toptunov e outros operadores permaneceram em seus postos, tentaram avaliar e mesmo limitar a situação, muitas vezes sem conhecer toda a extensão do dano. As primeiras horas foram de confusão e coragem. Os bombeiros subiram ao telhado, combateram incêndios secundários, tentaram impedir que o fogo se espalhasse para unidades vizinhas e foram diretamente expostos a altíssimas doses de radiação. Alguns relataram uma sensação de queimadura incomum e náuseas que, à época, só depois foram reconhecidas como sintomas de síndrome aguda de radiação. Enquanto isso, na sala de controle, a compreensão do que tinha acontecido demorou a amadurecer. Instrumentos locais estavam avariados, leituras saturadas e, em muitos pontos, a ausência de informação clara impedia decisões robustas. A palavra contaminação ainda soava abstrata para grande parte da população próxima. Para os que estavam fisicamente próximos ao reator rompido, tornou-se realidade em poucas horas. Em Pripyat, a cidade modelo construída para abrigar os trabalhadores e suas famílias, a vida continuou por um tempo desconectada do tamanho do desastre. A evacuação oficial só começou muitas horas depois, quando a direção da usina, em conjunto com autoridades locais e centrais, decidiu transferir milhares de pessoas para pontos distantes. As autoridades inicialmente descreveram a mudança como temporária, uma precaução que permitia um retorno rápido. Famílias saíram levando roupas e lembranças em caixas, acreditando que voltariam em dias. Essa promessa de retorno breve tornou-se um dos traços mais dolorosos da experiência. Casas trancadas, livros sobre mesas, refeições esquecidas, cenas de uma saída repentina que, para tantos, significou perda de um modo de vida e a dissolução de comunidades inteiras. Os números imediatos de vítimas no curto prazo foram, como já advertimos, motivos de cuidado ao tratar de estatísticas. No entanto, pode-se dizer que, nas semanas que seguiram, dezenas de pessoas que haviam trabalhado no reator ou nos esforços de combate e resgate adoeceram de forma grave e muitos morreram por causa da exposição intensa recebida nas primeiras horas e dias. Entre operadores da usina e bombeiros, houve perdas humanas irreparáveis. Havia também os trabalhadores do turno, que tentaram, sob pressão e sem plena informação, estabilizar o que fosse possível. Esses rostos, nomes e histórias individuais são parte central da memória. Homens que se levantaram diante do perigo com conhecimento limitado, mas com um senso de dever e de responsabilidade pela segurança alheia. A mobilização que se seguiu, tanto imediata quanto planejada para mitigar a contaminação, envolveu uma escala humana impressionante. O chamado aos liquidadores descreve um universo plural: soldados, sapadores, operários de obra, pilotos que sobrevoaram a área para lançar areia e chumbo, mineiros requisitados para escavar sobre o reator num esforço de resfriamento, motoristas, técnicos e centenas de milhares de homens e mulheres que por semanas e meses trabalharam sob condições perigosas. Estimativas indicam que a participação direta em operações de emergência e de mitigação variou entre algumas centenas de milhares a mais de 500 mil de pessoas, dependendo do período considerado e do que se inclui como trabalhador da mitigação. Essas estimativas variam segundo as fontes e as metodologias, mas o que não se discute é a dimensão humana, uma mobilização massiva que expôs muita gente a doses elevadas e cujas consequências para a saúde continuaram a se desdobrar por décadas. Tarefas perigosas foram executadas com improviso e grande esforço físico. Pilotos, por exemplo, jogaram toneladas de areia, chumbo, argila e borato sobre o reator para tentar reduzir a liberação de material radioativo. Operários caminharam sobre estruturas danificadas para instalar contenções. Equipes enterraram solo, lavaram superfícies, removeram detritos e montaram bacias de contenção improvisadas. Muitos desses trabalhos foram executados sem proteção ideal, às vezes com prazos extremamente curtos e sob ordem direta, para impedir ameaças ainda maiores à população mais distante.
Eram ações que, em muitos casos, salvaram vidas ao reduzir a dispersão de radionuclídeos, mas ao custo de exposições elevadas para aqueles que as executaram. A construção do sarcófago emergencial ao redor do reator destruído foi uma obra de engenharia rápida e essencial. Em poucos meses, uma estrutura de concreto e metal foi erguida para selar o que restara do reator 4, com o objetivo de limitar a liberação contínua de partículas e criar condições para trabalhos futuros. Essa primeira camada de proteção, perigosa e improvisada, foi eficaz em reduzir emissões, mas rapidamente mostrou limitações de durabilidade e de segurança de longo prazo. Debris radioativo, combustível danificado e seções instáveis permaneceram dentro. Controlar e remover esse material exigiria décadas e tecnologias complexas. Entre as figuras que emergiram nos meses posteriores ao acidente, algumas se tornaram símbolos de investigação técnica e de responsabilidade. Um deles foi Valery Legasov, um cientista convocado para integrar e liderar investigações técnicas cuja atuação pública, relatórios e relato pessoal trouxeram luz sobre as causas técnicas e institucionais do desastre. Sua análise ressaltou com franqueza tanto as falhas do projeto quanto as lacunas no sistema de governança e comunicação. Legasov defendeu a necessidade de revisão ampla dos práticas e de maior transparência. Sua voz tornou-se importante no debate que viria a influenciar reformas e percepções internacionais. No plano internacional, a disseminação do conhecimento sobre o acidente teve uma gênese curiosa. Órgãos de monitoramento no exterior detectaram a nuvem radioativa antes que as autoridades soviéticas anunciassem oficialmente o ocorrido. Esta detecção, feita por estações na Escandinávia, foi um gatilho para pressões diplomáticas e questionamentos. O silêncio inicial e a tentativa de controlar a informação vieram a ter custos políticos e humanitários. A pressão externa, ao lado de demandas internas e dos relatos dos cientistas, fincou uma semente para mudanças que, anos depois, relacionariam-se com a política de glasnost, a política de abertura e com a necessidade de repensar práticas de comunicação e cooperação internacional. Do ponto de vista da saúde pública, o que se observou em seguida foi um desdobramento complexo e, por vezes, controverso. De maneira consolidada, há evidência muito clara e consistente de um aumento substancial no número de casos de câncer de tireoide entre crianças expostas na época do acidente, devido à ingestão de iodo radioativo por meio de leite e outros alimentos. Esse efeito é considerado uma das consequências mais robustas e bem documentadas do desastre. Por outro lado, quando se trata de mortalidade por câncer em população mais ampla ou de outros efeitos possíveis da exposição a baixas doses ao longo de décadas, a literatura científica apresenta debate, com estudos que usam modelos distintos e premissas variadas oferecendo estimativas que podem divergir sensivelmente. É importante aqui explicitar as principais fontes e modelos que aparecem frequentemente nas avaliações. O relatório do Chernobyl Forum, um esforço coordenado por várias agências internacionais, inclusive a AIAE e a WHO, publicado em 2005, ofereceu estimativas moderadas em comparação a algumas projeções independentes. Por outro lado, estudos que utilizam, por exemplo, um modelo linear sem limiar, LNT, para extrapolar efeitos de baixas doses ou que adotam diferentes conjuntos de dados populacionais, resultaram em números mais elevados. Dependendo do que se inclui, trabalhadores de recuperação, populações evacuadas, residentes das regiões mais afetadas e de como se estima a dose média e sua distribuição entre a população, os resultados oscilam. Em resumo, há consenso em relação a certos impactos claros, como o aumento do câncer de tireoide em crianças expostas, e a incerteza e debate metodológico em relação a outros efeitos de longo prazo. Tratá-los com honestidade intelectual exige sempre explicitar as hipóteses subjacentes às estimativas citadas. No ambiente natural, a contaminação pela rotação de radionuclídeos como o césio-37, o estrôncio-90 e isótopos de plutônio deixou marcas duradouras. O que nós chamamos de Red Forest, uma faixa de pinheiros que, após receberem elevadas doses, morreram e adquiriram tonalidade avermelhada antes de serem enterrados, tornou-se uma imagem emblemática do impacto ambiental. Solos foram contaminados em padrões muito heterogêneos, alguns apresentaram depósitos intensos, outros apenas traços detectáveis.
Isso se deve à física da queda de material radioativo, que depende das condições meteorológicas no momento da nuvem e da própria geografia. Contaminação em pastos, campos agrícolas e fontes de água implicou restrições alimentares e alterações econômicas para as populações locais. Medidas de controle de alimentos, monitoramento de leite e remoção de camadas superficiais de solo foram adotadas para reduzir a exposição. Curiosamente, a zona de exclusão, o perímetro inicialmente de 30 quilômetros em torno da usina, transformou-se ao longo das décadas num espaço paradoxal. Retirado o elemento humano, a vida selvagem voltou a ocupar áreas antes habitadas e, em alguns casos, prosperou. Estudos sobre a fauna sugerem que, apesar das contaminações residuais, a ausência de pressões humanas tem beneficiado populações de muitas espécies. Isso não significa que a radiação seja irrelevante para a biologia local. Existem efeitos observáveis sobre indivíduos e populações, mas aponta para a complexidade das relações entre ameaça química, ausência humana e recuperação ecológica. No plano técnico, as soluções de curto prazo que permitiram limitar os danos iniciais mostraram-se insuficientes para as necessidades de décadas seguintes. O sarcófago improvisado das primeiras semanas teve que ser complementado com projetos de engenharia mais robustos. Esse foi o papel do New Safe Confinement, um arco metálico monumental concluído em 2016, financiado por um mecanismo internacional coordenado pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e doado por países e instituições ao redor do mundo. O objetivo do arco é, entre outros, conter poeira radioativa, proteger o sarcófago inicial da corrosão e criar condições para a retirada segura de material combustível e de detritos internamente. A construção e instalação desse arco foram um marco em cooperação internacional e tecnologia de engenharia para a gestão de legado nuclear. Ao mesmo tempo, eles não encerram o problema, apenas o transformam em um conjunto distinto de desafios técnico-administrativos que demandarão vigilância, recursos e decisões ao longo de gerações. Política e memória caminharam juntas nesse processo. A disseminação dos fatos e a pressão internacional pediram não só respostas técnicas, mas também reformas institucionais. A crise colocou em evidência como políticas de segredo e estruturas rígidas impediam respostas adequadas. Também mostrou que a confiança pública é um recurso frágil. Para a União Soviética, a gestão do acidente tornou-se um dos eventos que aceleraram demandas por transparência e responsabilidade. Ainda que o acidente em si não tenha sido a única causa das reformas, ele foi um catalisador simbólico, evidenciou as tensões entre um modelo de governança fechado e a necessidade, em um mundo cada vez mais interdependente, de cooperação científica e comunicação aberta. Ao mesmo tempo, o modo como lembramos Chernobyl varia conforme perspectivas e contextos. Existe uma produção cultural que tenta compreender, narrar e preservar a memória. Obras de não-ficção, relatos de testemunhas, literatura que captura o trauma social, filmes e séries que reconstroem cenas e tentam tornar compreensíveis emoções e decisões. Cada forma de representação carrega riscos, o do sensacionalismo, que explora imagens de pavor sem contexto, e o do apagamento, que reduz vidas a estatísticas. Uma abordagem respeitosa e ética busca honrar as vítimas, dar voz aos que sobreviveram e explicar as complexidades técnicas sem simplificações criminosas. Há, enfim, um aspecto profundamente humano que a frieza das análises técnicas e estatísticas pode obscurecer. A experiência do deslocamento, da perda de trabalho e de comunidade, a preocupação com filhos e netos, a nostalgia por espaços que ficaram para trás. A história de Pripyat não é apenas a história de um desabrochar e um abandono. É a história de laços interrompidos, de memórias que resistem em fotografias nas paredes, em brinquedos deixados em quartos, em cartas guardadas em gavetas. Essas marcas são testemunhos silenciosos que convocam a responsabilidade ética, de lembrar, de estudar e de agir para reduzir sofrimentos futuros. O que então essa narrativa nos pede como lição? Em primeiro lugar, que escolhas técnicas são também escolhas políticas e morais. Projetar uma instalação ou definir uma política de operação não são atos neutros, afetam vidas. Em segundo lugar, que a cultura de uma organização, suas práticas de comunicação e seus incentivos moldam a maneira como riscos são percebidos e geridos.
Em terceiro lugar, que a transparência, o intercâmbio internacional e a cooperação científica são essenciais para a governança de tecnologias de alto risco. Finalmente, e talvez mais importante, que a memória deve ser preservada com respeito às vítimas e com rigor epistemológico, reconhecendo incertezas, evitando simplificações e cuidando para que a narrativa sirva de alerta, não de espetáculo. Enquanto relembramos as imagens, a roda gigante imóvel de Pripyat, o bosque avermelhado, o arco que agora cobre o reator, não é difícil sentir uma melancolia que mistura perda e admiração. Admiração pelo esforço enorme de centenas de milhares que trabalharam para conter e remediar os danos. Melancolia pela confiança traída entre sociedades e pelas vidas que foram interrompidas. E há também na memória um convite. Há de pensar como queremos gerir as tecnologias que nos rodeiam, quais instituições estão preparadas para nos proteger e de que forma responsabilizaremos as futuras gerações se falharmos em aprender. 20, 30, 50 anos depois, as discussões continuam. Cientistas seguem estudando efeitos a longo prazo, historiadores reconstruem decisões, engenheiros projetam barreiras melhores, juristas e políticos tentam traduzir regras em práticas. Sobreviventes compartilham suas histórias para que outros entendam. A experiência de Chernobyl enseja humildade diante da complexidade e urgência quanto à necessidade de criar arranjos institucionais que permitam falar a verdade, agir em tempo e cuidar daqueles que porventura são atingidos por falhas. Ao fechar os olhos por um momento, pode-se imaginar uma lâmpada solitária ainda acesa na sala de controle. Não como vestígio de negligência, mas como metáfora. Uma luz que lembra responsabilidades deixadas por homens e mulheres que trabalharam sob pressão e que hoje são parte da memória coletiva. A imagem da roda gigante parada em Pripyat voltará muitas vezes a assombrar e a encenar. É símbolo do que prometemos conquistar com a técnica e do quanto devemos precaver-nos contra a arrogância de achar que controlamos plenamente sistemas complexos. Se há um convite final nesta história noturna, ela é duplo. Lembrar com dignidade, não reduzindo pessoas a números nem transformando dor em espetáculo, e agir com prudência. Lembrar é um imperativo moral. Agir é a forma de honrar os que sofreram. No presente, isso significa apoiar políticas de segurança, investir em transparência científica, proteger trabalhadores e comunidades expostas e assegurar que a cooperação internacional permaneça como mecanismo de resposta quando problemas surgirem. Por fim, se esta narrativa ressoou com você e despertou vontade de saber mais, compartilhe nos comentários de onde está assistindo e quais perguntas ficaram em sua mente. Existem documentários, relatórios técnicos do UNCEAR e do Chernobyl Forum, livros de testemunhos e estudos acadêmicos que aprofundam o que contamos esta noite. Indiquei alguns nas referências da descrição para quem desejar se aprofundar. Se quiser ouvir outras histórias que combinam ciência, política e memória numa leitura pensada para a noite, inscreva-se no canal e volte para as próximas conversas. Descanse com a imagem, a luz baixa na sala de controle, as ruas vazias de Pripyat, o arco que protege um núcleo ainda quente de memória. Que essa lembrança nos sirva de vigilância, para que a tecnologia permaneça sob mesa de responsabilidade ética, e para que a humanidade, quando olhar para o futuro, lembre de cuidar hoje dos nossos semelhantes e do mundo que herdarão. Obrigado por ficar até aqui.